Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A morte de animais por raiva bovina em Goiás acendeu o sinal de alerta da Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Os técnicos estão mapeando a área onde os casos foram registrados. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, confirmou casos de raiva em bovinos em 5 propriedades rurais de Goiás. 4 no município de Carmo do Rio Verde, que fica na região central do estado, e uma em Silvânia, município do sudeste goiano. A detecção da doença levou à intensificação imediata das ações de controle e prevenção em um raio de 12 quilômetros ao redor dos focos. O seu Marcos Danilo é coordenador de capturas e também veterinário. Ele está montando armadilha neste local estratégico. É que a equipe descobriu uma caverna que serve de moradia para morcegos hematófagos. Ou seja, aqui vivem morcegos que podem estar hospedando e transmitindo a raiva. Após a notificação e confirmação do foco de raiva, nós temos que fazer o rastreamento do problema, verificar de onde vieram os animais e verificar se houve ou não espoliação, mordida de morcegos hematófagos. Os técnicos da Agrodefesa já fizeram uma primeira visita aqui nessa caverna. É a caverna do Índio que fica nessa propriedade. Ela é profunda, de difícil acesso. Durante essa visita, essa inspeção, os técnicos conseguiram comprovar a presença do morcego hematófago e por isso foi armada essa rede, uma espécie de armadilha aqui na saída. A gente percebe que a rede é bem fina e o que acontece? E essa rede sendo fina ajuda na captura, já que o morcego consegue passar por ela. Quando ele chega na rede, ela faz uma bolsa e ele acaba ficando engarranchado, preso aqui. O objetivo é capturar morcegos que saírem do buraco. Em seguida, as amostras são encaminhadas para o laboratório, que fica em Goiânia, para a confirmação se o animal está ou não com o vírus da raiva. Além disso, a Agrodefesa seguiu o protocolo de vacinação do rebanho nas áreas em que os bovinos foram contaminados. O órgão de defesa agropecuária também realizou um trabalho com propriedades vizinhas aos pontos de foco. Foi traçado um raio de 12 quilômetros daquela propriedade, que é o que determina o programa de controle de raiva dos herbívoros. E dentro deste raio, a gente identificou mais de 250 propriedades. E essas propriedades, o que a Agrodefesa tem feito é a recomendação para a vacinação de todos os animais herbívoros da propriedade, bovinos, bubalinos, equinos, caprinos e ovinos, como forma de prevenção também a novas ocorrências, Os criadores e vaqueiros devem ficar atentos aos sintomas da raiva animal em bovinos. Os primeiros são o isolamento do animal e também a perda de apetite. Isso também é comum em outros tipos de doença, mas no caso de raiva animal, esses sintomas evoluem rapidamente. Além disso, o bovino apresenta sinais neurológicos, como por exemplo, salivação intensa e tremores pelo corpo. Com agravamento, pode levar à morte do animal. O recomendado é comunicar imediatamente à Agrodefesa do município e evitar contato com o animal com suspeita de raiva, já que a doença pode ser transmitida para o ser humano. As equipes também fizeram palestras e distribuíram materiais de orientações para os alunos e funcionários da Escola Municipal Crispim Marques Moreira, que fica na zona rural de Silvânia, região onde foi registrado o foco de raiva animal. A unidade atende mais de 200 estudantes da educação infantil ao ensino médio, que moram em fazendas do município. É de suma importância, porque uma vez o foco na nossa região, a escola é a porta, a porta da informação. Esse contato com a comunidade está ajudando a equipe de fiscalização a encontrar mais casos, já que existe uma suspeita de subnotificação. Além disso, a participação dos moradores das fazendas é fundamental para fechar o cerco contra a raiva animal. A Agrodefesa chama os produtores a serem parceiros no sentido de notificarem para a Agrodefesa sempre que identificarem um animal que esteja com a suspeita de estar com a raiva. As cotações do suíno vivo e da carne subiram em agosto conforme levantamentos do CPEA. Confira. A demanda impulsionou o mercado durante todo o mês. No início de agosto, o consumo tradicionalmente maior ajudou a sustentar as cotações do suíno vivo no mercado independente. Na segunda metade do mês, a procura seguiu firme. Dessa forma, os preços não recuaram como em anos anteriores.
As médias mensais do suíno vivo subiram em quase todas as praças pesquisadas pelo CPEA. O movimento também refletiu na carne. Os pesquisadores apontam que a forte demanda elevou os preços da maioria dos cortes suinícolas durante o mês de agosto. E a baixa oferta sustenta as cotações do mercado do boi no atacado. Os pesquisadores do CPEA explicam que o período de estiagem limita fortemente a oferta de animais a pasto e a comercialização se concentra em lotes confinados, muitas vezes adquiridos via contrato. As exportações em ritmo intenso também restringem o volume disponível no mercado doméstico e ajudam a dar sustentação aos preços no atacado, mesmo com o consumo doméstico moderado. A Conab reduziu a estimativa de colheita do café na safra 2025-2026. Mesmo assim, o volume previsto ainda registra alta de quase 2%. Com 96% da área colhida até o final de agosto, a Companhia Nacional de Abastecimento reduziu a estimativa para a produção do grão na safra 2025-2026. O volume previsto caiu de 55,7 milhões para 55,2 milhões de sacas de 60 quilos. É o que demonstra o terceiro levantamento da safra do grão, divulgado nesta quinta-feira. Mesmo com a queda, o volume estimado aponta um crescimento de 1,8% em comparação com a safra 2024-2025. Um dia de campo especial na região de Caldas Novas. O encontro reuniu produtores de leite para trocar experiências de técnicas de manejo e para divulgar o resultado do trabalho de apoio da assistência técnica e gerencial. Goiás está entre os maiores produtores de leite do Brasil. Só que o setor enfrenta desafios constantes, principalmente por causa da oscilação dos preços do mercado, que impacta diretamente o bolso do produtor rural. O principal desafio de tudo é o mercado, porque hoje, esse ano mesmo, oscilou muito, né? E esse ano não teve preço bom de leite, assim, para você falar assim, despontou, não teve, né? Mesmo diante das dificuldades, muitos pecuaristas aumentam a produtividade com apoio da assistência técnica e gerencial. Em Caldas Novas, por exemplo, um produtor tira 450 litros de leite por dia. Tendo vacas melhores, com melhor produção de leite, né? E outra coisa também é a questão da alimentação, né? Tendo silagem na época certa, então, assim, ajudou muito também. O acompanhamento promovido pelo Senar Goiás e Sindicato Rural de Caldas Novas tem entregado resultados positivos por meio da assistência técnica e gerencial a produtores de leite aqui na região sul de Goiás. Em junho do ano passado, os números comprovam que produtores assistidos pelo programa entregavam cerca de 190 mil litros de leite. Hoje, se comparados ao mesmo período, esses mesmos produtores entregam cerca de 240 mil litros, um aumento de cerca de 24% na cadeia produtiva. Esse evento é de grande importância para a região porque ele reúne anualmente os produtores em um produtor de destaque, onde ele serve de exemplo para os demais vizinhos, parceiros, né, da importância da produção do leite, né, produzir um leite de forma rentável, sustentável, né, e para incentivar os demais produtores. Além da troca de experiências, o encontro reforça a importância da união e da representatividade dos pecuaristas na região. Hoje o ATG, Assistência Técnica e Gerencial de Leite, hoje está atendendo 90 produtores. No começo tem produtores que tiravam 100 litros, 250 litros. Hoje tem produtor chegando a mais de 1.500 litros de leite. Com capacitação, gestão e inovação, a pecuária leiteira em Goiás mostra força para superar os desafios e crescer ainda mais nos próximos anos. É de muita importância a gente estar apresentando esses indicadores, isso faz parte da nossa metodologia, está trabalhando, está reunindo esses produtores para eles poderem confraternizar, se encontrar, entender um pouco mais sobre a atividade. Então nós temos números que a gente consegue apresentar para os produtores para eles poderem verificar como que eles ascenderam em termos de produção, em termos de renda, melhoria de qualidade de vida. O cultivo de lúpulo está em expansão em todo o país. De olho nesse mercado, produtores de Cedral, no interior de São Paulo, têm apostado no melhoramento genético das plantas para atender a demanda da indústria cervejeira. 28 variedades estão em fase de testes com resultados promissores.
A plantação de lúpulo nesta propriedade rural de Cedral é a primeira e única deste tipo de cultura na região noroeste paulista. As primeiras plantas têm mais de 10 anos. Hoje os negócios também giram em torno do melhoramento genético de 28 variedades, utilizadas na produção de cerveja. Estamos mexendo bastante com melhoramento genético, já temos 5 variedades aí bem adaptadas ao clima brasileiro. E essa é uma das, não só nossa esperança, como de todo produtor brasileiro, ter uma variedade, um híbrido brasileiro, bem adaptado ao clima e resistente às doenças aqui já instaladas. Atualmente, o Brasil produz menos de 2% do lúpulo utilizado pela indústria cervejeira. O principal obstáculo para a produção doméstica era o clima. A planta precisa de um longo período de claridade para se desenvolver. A solução encontrada foi a instalação de lâmpadas de LED que complementam a luz solar. O resultado foi melhor que o esperado. Dessa forma, são possíveis 3 safras por ano. Nos demais países produtores, entre os quais se destacam Estados Unidos e Alemanha, é feita só uma colheita a cada 12 meses. É sabido que aqui não tem muito frio no inverno, então não há o período de dormência da planta, igual existem nos países de origem dela, de clima temperado. Então a gente consegue tirar até 3 safras por ano, o que nos torna tão competitivo ou mais que os países de origem. O melhoramento genético é feito no laboratório, que também fica na propriedade. O cuidado começa com a escolha das mudas. Aqui é feito o manejo em busca de uma variedade híbrida brasileira. Tem todo um trabalho de melhoramento genético. Atualmente a gente já está em 11 mil cruzamentos, tem 5 potenciais híbridos promissores, que eu acredito que em breve a gente possa lançar ao mercado. Vivian também analisa as características do lúpulo, como aroma e sabor. Essas informações são passadas para as cervejarias artesanais, que compram a matéria-prima e são fundamentais para a elaboração da fórmula da cerveja. O lúpulo ele tem dupla finalidade na cerveja, né? Ele dá o amargor e o aroma. Então é de grande importância o produtor adquirir as mudas de viveiros confiáveis, que tenham uma rastreabilidade genética, que ele possa garantir uma produção em campo com qualidade, com desempenho e poder oferecer às cervejarias ou indústrias. O cultivo do lúpulo tem crescido no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Atualmente, são 30 produtores. E o motivo para isso é que a planta tem um alto valor agregado e, por isso, não é necessária uma grande área para que a cultura seja rentável. Aqui mesmo onde nós estamos, o espaço reservado para a plantação é de apenas meio hectare. Segundo os últimos estudos que foram realizados em 2024, a cultura do lúpulo aqui em São Paulo tinha cerca de 27 produtores que ocupavam um espaço equivalente a 24,4 hectares de terra e com produção anual de 14,5 toneladas. Isso foi de 2024, em 2 anos para cá a gente tem visto sim um crescimento do interesse dos produtores para esse tipo de cultura, seja como atividade principal ou como uma atividade complementar à renda da propriedade rural. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em todo o Brasil. Encerrando a primeira semana de setembro, nessa sexta a frente fria continua avançando, mantendo áreas de instabilidade sobre a região sul, e uma massa de ar frio atua sobre o estado gaúcho. Enquanto isso, no sudeste e na região nordeste, a circulação de ventos úmidos do oceano provoca aumento de nuvens e chuva em alguns pontos do litoral. Já no centro-oeste, em algumas áreas do interior de São Paulo, Minas e Nordeste, o sistema de alta pressão ainda garante tempo firme, sol e ar seco. No norte, o fluxo de umidade da Amazônia continua estimulando pancadas de chuvas. No Rio Grande do Sul, a frente fria ainda mantém o céu mais carregado no norte e nordeste do estado. Em Santa Catarina e no Paraná, a nebulosidade se espalha, principalmente no oeste e interior dos estados. No extremo norte paranaense, o tempo fica mais aberto e as temperaturas continuam altas. O litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo, além do sul de Minas, amanhece com tempo mais nublado. No interior de São Paulo e Minas, o sol aparece forte, com aumento do calor. No centro-oeste, a maior parte da região continua com céu aberto, mas há aumento de nuvens no extremo norte do Mato Grosso e no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, céu mais carregado na faixa leste, entre Bahia e Pernambuco. Já no interior, predomínio de sol e calor. E no norte, a nebulosidade predomina na faixa oeste,
entre Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, enquanto em Tocantins e sul do Pará, o céu fica mais aberto. Na região sudeste, pode chover de maneira fraca e isolada no litoral do Espírito Santo e sul de São Paulo. Pancadas de chuva ainda acontecem de maneira isolada em toda a faixa norte do Rio Grande do Sul, com risco de temporais. A chuva nessa sexta fica mais concentrada nas regiões da Serra, Planalto e Norte, enquanto as demais regiões do Rio Grande do Sul terão sol e frio. Também há possibilidade para a formação de geada em algumas regiões dos Pampas. Todo o interior de Santa Catarina e sudoeste do Paraná também devem ter chuva forte desde cedo, avançando para o centro ao longo da tarde. No litoral paranaense, garoa fraca ao longo do dia. Na região nordeste, chuva fraca moderada entre Sergipe e Paraíba, com risco de temporais em Alagoas e também em Pernambuco. Algumas pancadas de chuva também podem acontecer ainda em Salvador e no litoral do Maranhão. No centro-oeste, pancadas rápidas e isoladas podem ocorrer no extremo noroeste do Mato Grosso e também no Mato Grosso do Sul. Enquanto na região norte, chuva moderada a forte intensidade no Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, com risco de temporais isolados. Também pode chover no Amapá e sudoeste do Pará. As rajadas de vento ainda continuam entre 40 e 50 km por hora em boa parte do país. Região sul, nordeste, boa parte do sudeste e também na região central do país. No litoral do Rio ainda são esperadas rajadas de até 70 km por hora, e o mar deve continuar agitado nessa sexta, no litoral da região sul e também na costa leste do Nordeste. Tempo muito seco ainda entre Tocantins, Mato Grosso, Goiás, interior de São Paulo e do Nordeste, além do Triângulo Mineiro. E a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% nessas regiões. Em grande parte de Minas, Mato Grosso e também do Nordeste, esse padrão de tempo seco ainda continua, e o índice de umidade pode ficar abaixo dos 30%. Em relação às temperaturas, as máximas não devem passar dos 13 graus em Porto Alegre, 27 em São Paulo e em Minas, 30 em Salvador, 31 em Goiânia, 33 em Campo Grande e até 35 graus em Palmas. A safra recorde de grãos impulsionou o desempenho do Produto Interno Bruto do setor agropecuário no segundo trimestre. O indicador subiu 10,1% em relação ao mesmo período de 2024, conforme os dados divulgados pelo IBGE. E quem chega para fazer uma análise é o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Tudo bom com vocês? Tudo jóia. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Felipe, como é que você analisa esse resultado? Então, vamos lá, né? Muito obrigado aqui pelo convite. Veja só, tá? Gostei aqui da manchete que vocês colocaram, tá? O que PIB agro cresce 10,1%, porque em outros veículos menos especializados em agro, a manchete foi um pouquinho diferente e acho que precisa de alguns ajustes, né? Eu prefiro essa manchete que vocês colocaram. Brasil, o que aconteceu com o Brasil? Cresceu no segundo trimestre, 0,4%, é um crescimento, não é um crescimento ruim, mas é um crescimento que tem demonstrado que a economia brasileira está desacelerando. Depois a gente pode colocar na balança, tá, o que está mantendo o crescimento da economia e o que está puxando a economia para baixo. Só que, nessa mesma métrica, nessa variação trimestral, ou seja, comparando o desempenho do segundo trimestre contra o desempenho do primeiro trimestre, as atividades agropecuárias tiveram uma leve contração, uma contração de 0,1%. E aí, houve algumas manchetes dizendo, olha, economia brasileira perde fôlego e o agro contrai. Assim, em termos algébricos, está correto. Tá? O agro, né, nessa variação trimestral, de fato, ele encolheu, né, praticamente estável. Só que, Kelly, a gente não pode esquecer que você tem uma sazonalidade forte dentro do universo agro, por mais que o pessoal do IBGE faça um esforço de tentar passar um filtro sazonal para eliminar essa sazonalidade, esse filtro naturalmente não é perfeito. Dito isso, vamos lembrar que primeiro trimestre é quando a gente colhe a maior parte da nossa safra de verão, ou seja, a maior produção agropecuária acontece justamente no primeiro trimestre, e nós tivemos uma super safra, nós estamos tendo uma super safra de grãos. Então, a base de comparação
ela é muito larga. E você, então, quando saiu o número lá, olha, segundo TRI, a agropecuária encolheu 0,1. Se tivesse sido zero crescimento, estaria dizendo o quê? Olha, o desempenho no segundo TRI foi igual ao desempenho do primeiro trimestre, que foi justamente o período que se concentrou a maior fração da colheita da nossa safra recorde de grãos. De outro lado, quando a gente faz a comparação como vocês colocaram aqui, então, olha, vamos comparar segundo trimestre com o segundo trimestre, segundo TRI de 25 com o segundo TRI de 24, nós temos um crescimento de 2 dígitos. É um crescimento ligeiramente menor do que foi no primeiro TRI. No primeiro TRI, na mesma base de comparação, o crescimento foi mais de 12. Mas ainda assim, nós estamos falando de um crescimento de 2 dígitos. O que isso significa? Olha, como o grosso do PIB da agropecuária acontece agora no primeiro semestre, então está muito claro que a agropecuária, ao menos em termos de volume, vai ter um crescimento bastante expressivo agora em 2025. Não tem como mudar isso daqui, tá? Porque já são estatísticas do que já aconteceu, não é previsão. É o crescimento acumulado do primeiro semestre de 2025. Agora, como que você analisa, Felipe, pegando esse gancho da alta produtividade, que a gente já realmente vinha analisando, prevendo que isso ia acontecer, com relação a esse momento geopolítico com o tarifaço dos Estados Unidos? Porque se a gente continuar nesse ritmo, né, de recordes e recordes das safras de grãos, o que pode acontecer com o nosso mercado, hein? Com a nossa agropecuária, quando a gente foca... Vamos olhar mais para essa questão do grão, primeiramente. Então, vamos lá. É impressionante o que tem acontecido. Então, nós estamos falando de uma safra, talvez aí algo próximo de 330 milhões de toneladas, de acordo com a equipe da Conab. Se 5 anos atrás a gente falasse numa safra superior a 300 milhões de toneladas, já seria algo inacreditável. Vamos lembrar que há 5 anos o nosso recorde era 272 milhões de toneladas. 300 milhões de toneladas seria um recorde. Mas assim, recorde longe. E hoje? Hoje não. Hoje seria uma quebra de safra. Tá? Então, é impressionante esse ritmo de crescimento. E está sobrando grão, está formando estoque de maneira excessiva? Não. Tem demanda por esses produtos. Esse caminho é um caminho suave, sem riscos? Óbvio que não. Tá? Então, olhando daqui para o segundo semestre, o que nós temos? Naturalmente, nós temos alguns desafios. Os desafios ainda presos aqui, né, na realidade de 2025, acho que o principal justamente é o tarifaço e todo atrito geopolítico dentro desse contexto. Inclusive, caso venha se consolidar, embora não esteja claro se esse é o cenário mais provável ou não, um acordo comercial entre Estados Unidos e China, em que a China ceda uma preferência por comprar um volume maior de grãos dos Estados Unidos. Naturalmente, isso poderia nos afetar. É o cenário base? Não está claro isso, tá? Porque ao mesmo tempo que tem um anúncio desse por parte dos norte-americanos, da equipe do Trump, por outro lado, os chineses não confirmaram isso. Depois o Trump dá mais uma paulada nos chineses. Peraí, mas essa negociação aqui está esquisita. Além disso, um outro fator importante, mas cujas consequências a gente vai ver na safra 25 e 26, ou seja, aquilo que a gente for colher ano que vem, é justamente os elevados custos de produção. Então, certamente a safra 25 e 26 será lembrada por uma safra com custos de produção bem elevados, seja custos ali associados, por exemplo, aos fertilizantes, seja custos associados a financiamento da safra. De qualquer forma, a gente vai ver isso de forma mais contundente lá em 26, agora para 2025, segundo semestre, maior atenção, naturalmente, culturas de inverno, vamos ver como é que a gente vai começar a projetar ali a florada do café, mas um ponto mais importante é justamente o tarifaço. Então, ao ver um número grande, e o número vai ser grande no final do ano, olha, o agro cresceu 7%, 6,4%, não importa seja o número, vai ser um crescimento muito expressivo. Isso não significa que não tenha
turbulências, isso não significa que o ano inteiro foi um passeio no parque para o setor, isso também não significa que o crescimento de 26 já está garantido. Vamos lembrar, embora em termos climáticos os mapas sejam mais favoráveis do que foram para a última safra, a gente não pode esquecer que isso aí está em aberto e que a safra tem iniciado com custos de produção operando em patamares bastante elevados. Pois é, e cada produto, cada cultivo tem uma realidade específica, né, Felipe? Por exemplo, nessa semana tem uma comitiva de representantes do agro em Washington conversando lá, tentando negociar. Obviamente, o Secafé mandou representante e a gente lembra que, por esse balanço divulgado pelo IBGE, o café é um grande destaque, não só a questão do volume, mas em relação ao preço negociado, porque a gente está acompanhando aí uma demanda forte por parte do nosso café, a produção aí vindo em queda, mas extremamente valorizado. É um produto que a demanda é maior do que a oferta. E agora, nesse cenário do tarifaço, a gente não sabe como que vai se desenvolver daqui para frente. Pois é, exatamente isso. Tem diversos riscos, né? O tarifaço deverá reverter até o momento, né? Esses expressivos números que o agro tem obtido, provavelmente não, tá? Tem riscos? Tem. O risco que eu comentei com vocês é justamente aquela possibilidade de talvez Estados Unidos e China, ao fecharem um acordo comercial, estar na pauta justamente um volume maior de compras pelos chineses de grãos norte-americanos, tá? Mas tem outros efeitos, né? Para algumas cadeias, esse impacto é significativo. A gente já falou aqui de frutas tropicais, nós falamos de mel, pescados, então tem algumas cadeias que o impacto é significativo. Ainda assim, para outras cadeias que o pessoal tem dito, olha, mas tem mercados alternativos. Então, lá, o mundo ainda está passando por um período de estoques de café bem apertados. Então, a gente consegue encontrar outros compradores? Provavelmente sim. Será que são compradores que vão pagar necessariamente o mesmo preço que o mercado norte-americano pagaria? Para o café, esse é um ponto de interrogação. Para a carne bovina, não é. Outros mercados não vão pagar o mesmo preço que os Estados Unidos estavam pagando pela carne bovina brasileira. Tá? E ainda assim, mesmo encontrando um outro comprador, o redirecionamento desses embarques, ele não é imediato, não acontece do dia para a noite. Então, de qualquer forma, vai impactar o agro como um todo? Não, mas tem cadeias que têm sentido fortemente esse impacto, e até mesmo aquelas cadeias que têm alternativas, elas não acontecem da noite para o dia, ou seja, ainda vai precisar de um período de acomodação. Felipe, eu gostaria de destacar algo que você disse agora há pouco, só para a gente detalhar ainda um pouquinho mais. Você falou o seguinte, olha, a gente está acompanhando essa safra recorde de grãos, está sobrando produto? Não, tem demanda. Então, quando a gente vê essa análise, a gente pensa, poxa, então se tem demanda, a tendência realmente é do produtor continuar apostando em produzir cada vez mais, porque é hora de aproveitar esse mercado. E a gente sabe como o mundo enxerga aqui o Brasil como potência de ampliar a produção de alimentos sem aumentar a área de cultivo. Como é que você vê esse cenário? Porque se a gente amplia demais também, tem a questão do preço, né, Felipe, que pode cair. Exatamente isso, né? Se aumenta a quantidade ofertada, mantido tudo mais constante, o preço tende a cair, né? Só que o mercado, assim como não é só demanda, não é só oferta. Então, quando a gente olha para o lado da demanda, vamos lá, o que tem aumentado a demanda por milho para a produção de etanol é algo impressionante. Algo semelhante tem acontecido para a soja, em menor intensidade naturalmente, mas para a produção de biodiesel. Mais do que isso, a produção, a demanda ali de grãos para ser encaminhado ali para a proteína animal também tem aumentado. Então, quando a gente olha para o lado da demanda, por grãos, fala, opa, peraí, demanda tem. A gente tem visto essa safra crescendo de maneira acelerada. Vamos lá, o ISD está falando de uma safra brasileira 25-26 de 175 milhões de toneladas. Tem consultoria privada aqui no Brasil falando em 182 milhões de toneladas. Gente, até pouco tempo, né, uma safra ali de 150 milhões de toneladas era uma safra inacreditável.
Mas estamos falando ali numa safra de 135 milhões de toneladas. É impressionante esse número. Para o produtor, tem demanda, significa que ele vai produzir? Depende. Tem que dar retorno, né? E é como você bem colocou, depende do preço. Como a gente conversou anteriormente, também depende dos custos de produção. Ainda assim, mesmo que a gente não faça uma safra recorde ano que vem, o que não é a projeção do próprio USDA, o USDA está colocando o Brasil, olha, você tem condições de fazer uma safra muito grande, recorde ano que vem, e mundo, o Brasil, se precisar de grãos, vai lá buscar no Brasil que eles vão conseguir produzir um excedente exportável. Mas mesmo que isso não aconteça ano que vem, na safra 25, 26, Kelly, eu acho que é justamente essa trajetória, tá? E você vai dizer, mas Felipe, é isso, pode derrubar preço, mas dada a nossa competitividade, dado o nosso custo de produção, outros players vão passar a operar no vermelho antes de nós. Então quer dizer que a gente pode sentar no sofá confortavelmente e apenas celebrar a vitória. Óbvio que não. Aí a gente volta para o ponto inicial da nossa conversa, que são as questões geopolíticas. O mundo tem reagido, tem operado de maneira mais protecionista. E mercados agropecuários que já contêm ali um volume maior de barreiras tarifárias ou não tarifárias maior que em outros mercados, o mundo tem tentado se proteger, principalmente aqueles que sentem essa competição da produção agropecuária brasileira de maneira mais intensa. Vamos lá, produtor americano não está buscando ali na China, compra um pouco mais de mim, vamos fazer esse acordo nós dois aqui. Não é porque eles são excessivamente eficientes, mas na verdade é porque estão sentindo, sim, o peso de ter que competir com um player, um produtor que tem que conseguir colocar sua produção a custos mais competitivos. Pois é, são tantos fatores, né, nesse jogo negocial. Olha, vou te falar, realmente são enormes desafios. Agora, da porteira para dentro, Felipe, a gente tem que elogiar realmente o produtor que investe em tecnologia, em gestão, porque se a gente aumentou tanto e ainda sendo competitivo, a gente aumentou a produção, sendo competitivo, muito se deve a esse investimento com ciência, pesquisa, dedicação lá todo dia na lavoura. Então, realmente, é muito satisfatório, realmente, dá um orgulho a gente acompanhar esse trabalho que é feito dentro de cada propriedade. Felipe, sempre é importante para a gente ter você aqui, viu? A gente estava com saudade das suas análises. Um bom dia e até a próxima. E eu que agradeço, muito bom estar aqui junto com vocês e até a próxima, então. Um ótimo dia a todos. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!